Oi, gente, estou aqui de volta, vivo. Tive um probleminha de sexta para sábado, mas eu já estou recuperado. Vamos lá, vamos fazer hoje uma aula sobre o bendito do nicho, bendito do posicionamento de mercado. Essa aula vai ser como se eu estivesse realmente numa sala de aula com vocês. É claro que vocês não vão fazer as perguntas em tempo real, mas eu vou ter uma conversa com vocês. A exemplo do que eu fiz no texto que vocês leram, que está escrito propositalmente de maneira um pouco conversacional, eu também vou ter uma conversa com vocês aqui. Eu vou começar eu vou começar falando alguns pontos básicos que eu já listei aqui. Estão aqui na minha frente, eu estou com o notebook aqui no colo. Vou começar listando esses pontos básicos do módulo e depois eu vou começar a ler as perguntas que vocês deixaram lá na página do Facebook, num tópico especial aberto para isso, sobre o nicho, e vou começar a responder, pontuando algumas coisas. Eu acredito que eu vou poder tirar algumas dúvidas de vocês aqui, e se ficarem mais dúvidas, se preciso, a gente faz outra aula depois, conversa mais um pouco depois. Vocês vão ver também que no atendimento com o Pedro, vocês vão poder afunilar um pouco mais a questão do nicho aqui. Então vamos lá, primeira coisa, um resumo geral, né? Vocês viram que o módulo 1, ele trata totalmente sobre posicionamento de mercado, sobre você encontrar uma posição, encontrar um lugar no mercado para você se divulgar, para você conseguir construir a sua reputação. Veja bem, o conceito de posicionamento, como vocês já viram lá que vem da área de marketing, ele é um pouco mais amplo do que isso que eu mostrei para vocês ali. É claro que eu peguei o que eu considero mais importante, enviesei isso para o nosso mundo dos psicólogos e procurei pontuar o que é mais importante. Isso não impede que você depois, se você quiser, você estude um pouco mais sobre posicionamento de mercado. Não que seja absolutamente necessário, mas você pode enriquecer um pouco o seu mundo do marketing a respeito de posicionamento, estudando um pouco mais sobre esse tema. Resumindo aqui, o posicionamento se resume... o posicionamento ficou redundante. O posicionamento, ele pode se dividir no seu nicho, na sua proposta de valor e na comunicação dos seus benefícios. Eu sei que algumas pessoas estão com dificuldade aí na proposta de valor, eu vou falar sobre isso, estão com dificuldade na questão dos benefícios, eu também vou falar um pouco sobre isso. O seu nicho, nós já vimos que o nicho pode ser de 3 tipos, pelo menos. Um nicho baseado em público. Você vai escolher um público específico que vai oferecer diversos tipos de serviço para esse público. Pode ser um nicho baseado em serviço. Você vai se focar apenas naquele serviço específico. É o serviço que é o carro-chefe. E vários públicos que estejam passando por aquela necessidade podem usar aquele serviço. E o nicho ultra focado, que é o exemplo do nicho que eu tenho, que é quando você tem um serviço específico para um público específico. O nicho ultra focado é necessariamente melhor? Não. Ele costuma ter, sim, um apelo muito positivo, muito forte, muito bom, porque ele é mais cirúrgico, mas ele não é necessariamente melhor. Tudo vai depender das suas estratégias, vai depender um pouco do lugar no qual você está, vai depender do que você está disposto a fazer. Nós já vimos que até um generalista pode ter muita reputação, desde que trabalhe da forma certa. O que acontece é que, geralmente, quanto menos específico for o seu nicho, mais, eu diria que mais um pouco de trabalho você vai ter, mais conteúdo você vai ter que gerar para se tornar conhecido das pessoas. Se o nicho for muito estreito, por exemplo, eu trabalho como psicólogo, é um nicho relativamente estreito, mas nós temos aí em torno de 250 mil psicólogos no Brasil. É um nicho relativamente estreito, mas ele não é estreitinho demais. Se você for trabalhar, por exemplo, com um nicho que tem, sei lá, 5 mil pessoas, eu acho que vai ficar complicado. Onde é que você descobre se o seu nicho tem 5 mil pessoas, tem mais de 5 mil, tem menos de 5 mil? Você pode fazer algumas pesquisas, tem a questão até do IBGE, você pode usar, mas o Pedro, na sessão de coaching, ele vai te orientar melhor sobre como pegar informações de mercado a respeito do seu nicho. Então, é importante você considerar que o nicho, ele não, se você for trabalhar com nicho, ele não deve ser amplo demais, mas ele também não deve ser estreito demais. O nicho ultra focado é muito interessante, mas você tem que ter cuidado para você selecionar um público que tenha o que a gente chama de massa crítica. Eu diria que tem que ter pelo menos aí de 10 a 15 mil pessoas no seu nicho, tá? Para você conseguir se posicionar e conseguir desenvolver um trabalho de longo prazo. Aí você fala, mas eu trabalho numa cidade agora, numa cidade muito pequenininha.
Lembre-se, nós vamos ver no decorrer do curso, que nem tudo é psicoterapia, nem tudo é local. Tem coisas locais, mas há serviços que você pode fazer, né, no Brasil todo. Há cursos online que você vai poder fazer, nós vamos falar sobre isso. Né? Há workshops que você vai poder fazer, há palestras que você vai poder fazer. Existem talvez cidades na região da cidade onde você está morando, que são cidades que, se não forem muito grandes também, pelo menos todas elas podem ter uma massa crítica de pessoas. É claro, se você mora numa cidade de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, fica um pouco mais complicado. Né? Se for uma cidade de 15 mil habitantes, com pouco poder aquisitivo, você vai se focar em um nicho muito específico, talvez você não tenha massa crítica para isso. Nessas cidades menores, pode ser que ser um generalista seja interessante, a não ser que você queira pegar o nicho, como eu disse, não fique só na psicoterapia, não fique só no presencial, você expanda os seus serviços. Importante dizer aqui também que quando o curso for avançando, vocês vão ver mais algumas coisas interessantes que vão poder ajudar a clarear o nicho. Eu sei que fica aquele negócio do ovo ou galinha, né? Escolha o nicho para poder avançar no curso, eu espero avançar para escolher o nicho. Se você tem condições, escolha, defina, coloque aí o que você quer e vamos trabalhando em cima disso. Se você está um pouco inseguro, você vai conversar com o Pedro, eu vou dar mais umas explicações aqui, mas fique tranquilo que quando o curso avançar, você vai poder ver outras coisas também. Ok. Além do nicho, né, nós falamos aqui do nicho de público, o nicho de serviço, o nicho ultrafocado, eu falei também da questão da proposta de valor, que é o que é que você vai melhorar na vida das pessoas. Gente, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, e eu acredito que eu vou mexer um pouco no texto para outra edição do curso, porque isso pode ter dado essa impressão para vocês, a sua proposta de valor, quando estiver lá no seu site, não necessariamente você precisa escrever só aquela sentença, ok? Eu quis simplificar aquilo e colocar na forma de uma sentença para você perceber muito bem o que você entrega para as pessoas. Então, a sua proposta de valor não tem que ser necessariamente, eu sou Bruno Soalheiro e ajudo psicólogos a desenvolverem seus negócios. Tudo bem, essa é a minha proposta. E está escrito lá no meu site, lá do lado, lá debaixo da minha foto, tem isso. Mas você não precisa seguir necessariamente essa regra. Você não precisa necessariamente ter uma frase específica no seu site. É importante, no entanto, que quando eu entrar lá, eu perceba o seu posicionamento, desde que você adote um nicho. Depois eu vou falar um pouco do generalismo. Por exemplo, o site da Daniela Faria, se vocês entraram, ela trabalha com pais, trabalha com educação infantil. Vocês devem ter visto que ela não tem uma frase lá escrita dessa forma. Eu sou a Daniela Faria e trabalho com crianças, blá, blá, blá. O Edu Azevedo, que trabalha com psicologia do esporte, ele também tem um site muito claro, muito bem posicionado, mas não necessariamente está escrito, meu nome é Edu Azevedo e eu ajudo pessoas a se desenvolverem fisicamente com suporte psicológico. Então pense uma coisa, não precisa repetir a frase exatamente lá. Essa frase é importante para você entender o que você melhora na vida das pessoas. É porque a maioria dos psicólogos tem o costume de ficar trabalhando com foco na ferramenta. Eu ofereço atendimento infantil, eu ofereço psicoterapia tal. E isso não diz a sua proposta, isso não diz o que você melhora. Então, a partir dessa frase, pega essa frase e põe ela como ponto central. Mas depois disso, você pode decompor, você não precisa colocar essa frase exatamente assim no seu site. Você pode colocar outras informações que deixam claro que você está dedicado àquele nicho. Que tipo de informações são essas? Nós vamos ver, eu vou falar daqui a pouco. E a questão dos benefícios. A proposta de valor, se você for pensar bem, é como se ela fosse os benefícios de maneira muito sintética. O que os benefícios fazem é decompor essa proposta de valor numa série de detalhes ali, numa série de benefícios, que eu até coloquei 3 categorias, né? A física, a financeira, a física e a emocional. E dei o exemplo da Paula para vocês lá, justamente para vocês visualizarem. É importante, sim, vocês terem a consciência dos benefícios de vocês, o que não quer dizer que você vai botar uma lista imensa de benefícios lá no seu site também, mas é interessante você colocar alguns benefícios. Algumas pessoas estão com dificuldade em fazer isso, e eu vou falar um pouco das sugestões sobre isso, mas a gente vai usar uma técnica que é o chamado brainstorm. A gente vai anotar ali uma série de benefícios possíveis e depois a gente vai afunilando aquilo para ver como é que você se comunica melhor
com o seu público. Eu sei que muitas vezes é difícil sair daquele pensamento, né, da qualidade de vida. Como é que eu decomponho isso mesmo? Como é que eu digo isso para as pessoas? Como é que eu detalho isso para as pessoas? Então, só mais um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. Agora, deixa eu dar um toque para vocês aqui sobre o generalismo, tá? Ó, fiz um resumo muito rapidinho, mas bem rápido mesmo, porque o material está no texto sobre a questão do nicho, proposta de valor e benefícios. Isso compõe o seu posicionamento. Repito, nicho, proposta de valor e benefícios. Isso compõe o seu posicionamento. E agora eu vou pegar uns pontos aqui que são mais críticos, que algumas pessoas têm perguntado, algumas pessoas perguntaram no inbox, outras pessoas colocaram lá na postagem do Facebook. Primeira coisa, você pode ser um generalista? Sim, você pode ser um generalista. Eu digo que o nicho é o caminho geralmente mais curto, mais objetivo. Porque como generalista, qual é a sua proposta de valor? Você vai ter uma proposta de valor generalista. De forma geral, o que é que psicólogos oferecem? Oferecem mais saúde emocional. Oferecem mais qualidade de vida, né? O termo genérico que eu falo. Se você perguntar a alguns psicólogos, eles não vão saber nem falar isso. Eles vão dizer o seguinte: eu ofereço psicoterapia. E como eu digo para você, psicoterapia é ferramenta. É a mesma coisa de você contratar sei lá, um marceneiro e dizer que oferece um martelo. Tá? Um martelo é uma ferramenta. A psicoterapia é uma ferramenta. Não diga que oferece só psicoterapia. Então, se você é um generalista, eu acredito que o seu site, a sua comunicação, ela vai passar pela linha realmente da saúde emocional, do menos ansiedade, do mais congruência, do mais tranquilidade, do mais autoconhecimento. Tá? Existem vários benefícios numa abordagem generalista? Existem. Né? Você, com mais autoconhecimento, você se entende melhor, você se organiza melhor. E você pode ter vários benefícios, podem ser financeiros, podem ser físicos, podem ser emocionais. A diferença do generalista para o nicho é que você não vai apontar para um público específico com dores específicas, mas você vai apontar para o público geral com dores gerais, digamos assim. A chance de um público específico se identificar com você é muito menor. Mas, por outro lado, você tem a chance de várias pessoas que estão querendo, digamos assim, se encontrar, procurarem os seus serviços. Então, um generalista, se você for adotar essa linha, eu diria que você pode dizer que trabalha com saúde emocional, que trabalha com autoconhecimento, que trabalha com um aumento de congruência, né? Uma palavra que eu aprendi com uma professora minha da área existencial. Você pode dizer que trabalha com o aumento da autoestima, com a melhoria da sua capacidade de comunicar, se relacionar com as outras pessoas. Quando você fizer o atendimento com o Pedro, ele pode te ajudar a funilar isso melhor também, mas se você for generalista, vá por essa linha. Não deixe só a palavra qualidade de vida. Você vai descrever alguns benefícios, eu vou falar como, mas o mais interessante é você deixar claro, mesmo sendo generalista, que você oferece mudança, que você oferece transformação. Não fale só da ferramenta. Fale de mudança, fale de transformação. Então, você pode ser um generalista, sim. Se você estiver numa cidade muito pequena e quiser atuar só localmente, talvez ser um generalista possa ser, a princípio, até mais interessante para você. Porque, de repente, um nicho ou outro, você não vai ter uma parcela de massa crítica interessante ali. Um outro ponto. Se você escolher um nicho, eu vou fechar outras possibilidades? Não. Entenda, não fecha outras possibilidades. O nicho é um foco que você tem para você passar a conversar com um público específico. Mas se paralelamente chegam outras demandas e se você se sente capacitado, capacitada para atender essas outras demandas, não tem problema. O nicho, ele vai te lançar no mercado específico, mas não necessariamente, ou melhor, necessariamente, ele não vai fazer com que você feche as portas para outras demandas que venham. Se você escolhe que vai trabalhar com crianças, por exemplo, faz toda a sua comunicação para crianças, e de repente os pais dessas crianças começam a te pedir atendimento para eles, e até mesmo por questões que sejam questões de casal, de repente. E você percebe que muitos pais estão vindo, e uns pais falam para outros pais, de repente, tem gente vindo paralelamente, através do seu nicho, está vindo gente pedindo outro serviço que nem é o seu nicho. E talvez esse nicho, esse outro serviço tenha uma demanda muito crescente,
Quem sabe, se você se sentir preparado, você possa migrar para esse outro nicho ou incluir esse outro nicho também no seu trabalho, no seu espectro de trabalho. Então, o nicho, ele não encare ele como algo que fecha portas. Ele te dá um foco e você começa a trabalhar em cima desse nicho, se identificar com esse público. Mas se outras coisas vierem, isso não é necessariamente um problema. Você tem que agregar outras coisas. É o mundo te dizendo o que é que está chegando para você. Pode ser que você comece em um nicho, paralelamente venham outras coisas, você acabe migrando para um outro nicho e o seu nicho inicial vire um nicho secundário. E talvez você até abandone ele depois. Olha, o nicho, a princípio, ele te joga para cima, se você fizer ele bem feito. Depois, a tendência é que você fique maior do que o nicho. Deixa eu explicar isso, porque isso é muito importante. Eu comecei, por exemplo, com o psicólogo empreendedor. Eu não comecei uma página chamada Bruno Falheiro lá. Eu comecei com empreendedorismo para psicólogos e esse mote, foi essa pegada que chamou as pessoas. Agora eu tenho 50 mil pessoas lá e eu estou ficando conhecido de alguns psicólogos. Daqui a um tempo, se eu continuar fazendo um trabalho bem feito, pode ser que o nome Bruno Soalheiro cresça e comece a ficar até maior do que o nicho. Aí, se eu começar a fazer outras coisas, pode ser que essas outras coisas sejam valorizadas pelas pessoas por causa do meu nome e não mais só por causa do nicho. Vou dar um exemplo para vocês que são público de psicologia. Vamos supor que vocês estejam gostando do curso, espero que estejam gostando, gente. Estejam gostando do meu trabalho, conheçam o meu trabalho com esse curso. Daqui a um tempo, pode ser que eu vá trabalhar, por exemplo, com um curso sobre recursos humanos. Não necessariamente voltado para psicólogos, voltado para administradores, também psicólogos, ou líderes, ou outros profissionais. Talvez por conhecer o meu trabalho a partir do psicólogo empreendedor, mas por ter me conhecido como Bruno Soalheiro, você fala, poxa, o Bruno está fazendo outro trabalho. Ele começou com esse e agora está fazendo outro. Eu gostei muito desse. Provavelmente esse outro trabalho deve ser um trabalho bom. Eu vou lá ver o que ele está fazendo. Então, o nicho, primeiro, ele te joga para cima. Dependendo da fama que você conseguir com o nicho, da reputação que você conseguir com o nicho, o seu nome já começa a ficar maior. E aí você começa a lançar outras coisas depois, se você quiser, embaixo do seu nome. Nunca encare um nicho como algo que te fecha. Por exemplo, outra coisa, eu vou dar uma palestra no Rio de Janeiro, agora em setembro, sobre gestão de projetos. Na verdade, gestão de pessoas em ambiente de projetos. Não sei se você sabia que eu mexo com isso. Isso é um outro nicho que eu tenho. Olha só que interessante. Pessoas que me conhecem pelo nicho do psicólogo empreendedor, talvez não façam ideia de que eu trabalho com outro nicho. O psicólogo empreendedor hoje é o meu nicho principal. Na verdade, é a minha paixão. Tá? Mas eu tenho um outro nicho. Eu trabalho com consultoria e eu trabalho com palestras também para ambiente de projetos. Eu falo de gestão de pessoas em ambiente de projetos. Projetos de engenharia, principalmente. Algumas pessoas que me conhecem desse nicho do ambiente de projetos não sabem que eu trabalho com o empreendedorismo para psicólogos. Então, são pessoas que chegam a mim através de caminhos diferentes e para cada uma delas eu tenho uma identidade diferente. Não é porque eu estou nesse nicho aqui que eu deixo de trabalhar em outro nicho. E podem chegar algumas demandas para mim que não tenham a ver com esses dois nichos e se eu tiver interesse, tiver tempo, eu vou atender. Não tem problema algum. O que está acontecendo na minha vida agora é que o psicólogo empreendedor está dando tão certo, tem tomado tanto tempo, que eu estou ficando exclusivamente nesse nicho. Quase que exclusivamente. Como disse, vou fazer uma outra palestra, mas estou quase que totalmente focado nisso. Então, escolha o seu nicho, mas não se feche. Se você já tem uma demanda que existe aí, se já tem pessoas que vêm atrás de você para algum tipo de serviço, não mande essas pessoas embora, por favor. Construa o seu foco, mas continue atendendo. Conforme o nicho for dando mais certo, você vai ver que vai te sobrar menos tempo para fazer essas coisas. Ou pode ser que você comece com um nicho e acabe migrando ou calibrando esse nicho conforme as coisas aconteçam no seu dia a dia, no seu cotidiano. Um outro ponto, como é que eu vou saber se o meu nicho está certo? Gente, nicho é igual namoro, namorado, namorada. Você não tem garantias de que vai dar certo. Tá? Por isso que o curso se chama empreendedorismo para psicólogos. Sabe qual que é uma definição muito verdadeira de empreendedor? Empreendedor é o sujeito que pula do penhasco e constrói o paraquedas antes de chegar ao chão. Vou repetir. O empreendedor é o sujeito que pula do penhasco e constrói o paraquedas antes de chegar ao chão.
para você ter uma ideia de como são as coisas. Não há garantias, não há certezas. É claro que você vai procurar estudar o mercado, vai procurar analisar, vai usar os seus insights também, vai conversar com o Pedro Paulo sobre isso, mas não há certezas. Você testa os nichos. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. Uma forma interessante de testar é o Facebook, por exemplo. Outra forma interessante de testar é você fazer alguma palestra na sua cidade, na sua região, para ver o interesse das pessoas nesse trabalho que você quer oferecer. Coletar várias informações. Mas não tem nenhum jeito de você saber se o nicho está certo sem você tentar, sem você começar. Não há como você dizer, esse nicho é certo, eu vou começar, esse nicho vai dar certo, tá? Esse nicho realmente tem um grande potencial. Quando eu comecei a fazer o psicólogo empreendedor, o trabalho do psicólogo empreendedor 1 ano atrás, na verdade antes de começar a fazer, eu disse para vocês, eu perguntei a várias pessoas, né, o que vocês acham? Várias pessoas me desanimaram. Não vai mexer com isso, psicólogo não está interessado em empreendedorismo, psicólogo é tudo viajado, psicólogo quer fazer concurso, psicólogo não quer saber disso. E o curso está aqui, cheio de gente. O primeiro curso estava lá, cheio de gente. Então, olha, eu tentei, eu testei. Eu criei uma página do Facebook, eu comecei a entregar valor, eu fiz algumas palestras, eu entreguei valor para as pessoas e eu fui vendo respostas a isso que eu lancei para o mundo. Então, a forma de você testar é você lançar as informações, lançar valor para o mundo e ver as respostas que você tem. Garantias existem? Não existem garantias. Como eu disse, é como um namoro. Você começa a namorar, pode ser que não deu certo, pode ser que deu certo, que vira um casamento, perdão, e dure muitos e muitos anos. Mas não existem certezas. É uma característica do empreendedorismo isso, gente. Vamos lá para um outro ponto. Eu não consigo descrever a minha proposta de valor. Eu já falei isso aqui um pouco no início, vou falar agora mais detalhadamente. A sua proposta de valor não precisa ser uma frase só. Eu já estou arrependido de ter escrito isso lá naquela frase, porque muita gente está ficando presa a esse conceito. Realmente, eu fui bem enfático naquilo. Mas não precisa ser uma frase só. Você pode ter a frase, se você quiser, pode colocar lá, mas não necessariamente precisa. Se você vai trabalhar, por exemplo, com crianças, né, você pode dizer algo semelhante assim. Olá, meu nome é Juliana e eu trabalho com crianças que desejam... Perdão, errei. Meu nome é Juliana e eu trabalho com pais que desejam criar filhos mais equilibrados, mais sensatos e mais felizes, por exemplo, tá? Meu nome é Paulo Abreu e eu trabalho com atletas que querem melhorar o seu desempenho através do autoconhecimento e de técnicas comportamentais. É um outro tipo de proposta de valor. A sua realidade é bem específica. Eu tenho aqui algumas pessoas que fizeram perguntas, mas quem vai saber descrever isso é só você. Você vai fazer isso com a ajuda do Pedro Paulo. Ele vai te ajudar a decompor isso, mas eu já digo, use o brainstorm. O que é uma técnica de brainstorm? Você vai pegar uma folha de papel, tá? E vai escrever várias versões da sua proposta de valor. Deixa a sua cabeça solta. Escreva o que vier. Pode ser que venha bobagem, pode ser que venha loucura ali, mas escreva. Escreva um tanto de coisa. Abra a cachola e coloque no papel um tanto de coisa. Quais são as minhas possíveis propostas de valor? O que eu faço? Escreve de uma forma, escreve de outra, escreve de outra, escreve de outra. Passe, se possível, uns 15 minutos ali, somente escrevendo. Guarde o papel, se você pega depois e escreve. Joga muita coisa no papel, porque depois você vai afunilando aquilo. Vai chegar o momento, gente, que nós vamos trabalhar a construção de textos para o seu site. Então, quando você for construir esses textos, você vai aprender melhor a pegar isso que está na sua cabeça e construir, colocar isso em palavras, para as pessoas enxergarem isso, para as pessoas se identificarem com isso. Você já vai fazer esse brainstorm agora, vai jogando isso no papel, mas tenha calma, porque nós vamos definir isso melhor, nós vamos definir melhor como é que você vai comunicar isso para as pessoas. Cuidado com a ansiedade, nós estamos no meio do módulo 1. Tem muita coisa para vir ainda e você vai aprender, as peças vão se juntar e as coisas vão ficar mais claras para você. Então, como é que você descreve a sua proposta de valor agora? Pega um papel, faz esse brainstorm, escreve várias e várias coisas, agenda o seu atendimento com o Pedro
que ele está também preparado para te ajudar a definir isso de forma melhor. E eu vou colocar também nos próximos dias alguns exemplos de proposta de valor lá na área de membros, lá no Facebook, para você poder se inspirar melhor. Uma outra coisa aqui, como é que eu falo dos benefícios? Mesma coisa da proposta de valor. Eu vou perguntar para você de novo, o que é que você vai melhorar na vida das pessoas? O que é que você vai oferecer de transformação para as pessoas? Como é que as pessoas estarão depois de consumirem o seu serviço? Pressupondo que o seu serviço tenha o resultado esperado. Quais são os resultados esperados com o seu serviço? Se você entrar lá, pegar o módulo 1 de novo, você vai ver que tem uma parte lá em que eu digo dos benefícios deste curso. Eu digo que é mais tranquilidade para você, uma visão mais completa sobre o mercado, menos ansiedade. Pegue de novo o papel do brainstorm, o mesmo que você usou para escrever ali uma proposta de valor, e descreva quais são os possíveis benefícios. Se você vai trabalhar, eu vou dar um exemplo, você vai trabalhar, quer ver? Com pessoas que querem ser mais organizadas, como eu disse. O caso da Paula, por exemplo. Eu descrevi lá vários benefícios. Se você vai trabalhar com idosos, tá, que estão com um problema de memória, por exemplo, né, uma fase inicial de Alzheimer, quais são os benefícios? Né? Você vai proporcionar mais segurança, através do fortalecimento das conexões, né, neurológicas. Eu não entendo da área, desculpa se eu estiver falando bobagem. Você proporciona mais tranquilidade para a família em ver que o processo está sendo contido. Você proporciona mais segurança, você proporciona mais alegria, mais felicidade, conforme esse idoso vá percebendo o avanço na melhoria da sua memória. Cara, é você quem vai saber. Se você tem que saber o que é que você melhora na vida das pessoas. O que é que você pretende melhorar na vida das pessoas. Pergunte-se a fundo que você vai saber isso. Vá numa folha e faça esse brainstorm também e coloque tudo lá. Mesmo que pareça não fazer sentido. Depois pega essa folha, leva para o atendimento com o Pedro, que você vai afunilar bastante isso. E se precisar, a gente vai conversar de novo para falar. Agora, a gente vai conversar de novo para definir em mais detalhes. Agora, quebre a cabeça um pouco. Você vai sofrer um pouquinho no início. Não é fácil. Eu dei exemplos muito claros no módulo 1, mas realmente nem sempre é fácil. Você tem que escrever, você tem que se familiarizar. Uma coisa, pense nos seus pacientes do passado. Se você já teve pacientes, né? Se você tem. O que você ofereceu para eles? Ou uma coisa interessante que aconteceu no curso 1, no primeiro curso. Uma aluna, eu sugeri que elas perguntassem, e eu até sugiro isso para vocês agora, isso fazer mais tarde, se posso falar, perguntassem aos clientes, aos pacientes, o que melhorou na sua vida depois que você começou o atendimento comigo. Uma das clientes de uma aluna escreveu uma folha, escreveu à mão, colou, na verdade foram 4 folhas, com uma coisa desse tamanho aqui, dizendo tudo que tinha melhorado na vida dela após ela começar os atendimentos. Tinha mais ou menos 2 ou 3 meses que ela estava sendo atendida. Fez uma lista enorme. Essa aluna disse para mim, nem eu sabia que eu tinha oferecido tantas coisas para essa pessoa. Nem eu sabia que haviam tantos benefícios. Então, se você tem alguns clientes agora, faça essa pergunta também. É uma pergunta interessante. E é uma pergunta forte, né? Porque pode ser que alguém fale, não melhorou nada. Mas eu acho difícil. Pergunte aos seus clientes, se você já tem, o que melhorou na sua vida. Talvez eles vão poder te dizer coisas muito claras que nem você mesmo estava percebendo. Mas, por favor, não trave, não entre em desespero, em paranoia, porque você não consegue descrever isso agora. Tudo tem um tempo de maturação. O módulo foi entregue na segunda-feira, amanhã, a outra segunda-feira, né, não vai dar uma semana ainda. Não há nada de errado se você não tiver conseguido descrever isso com clareza. Faça o seu brainstorm, pergunte aos seus clientes e vá acompanhando que aos poucos você vai conseguir definir isso. Como é que eu falo dos benefícios sem ser taxativo? É o que eu disse. Convicção versus garantia. Você vai colocar lá no seu site, depois quem for falar de site, por exemplo, né?
O que posso esperar do trabalho psicoterápico voltado para pessoas com necessidade de organização? Os benefícios esperados são... Viu que eu disse que são esperados? Eu não disse que são garantidos? Os possíveis benefícios são... Você pode colocar uma palavra que relativiza tudo, mas não deixa de mostrar o que vai ser resultado daquilo, o que se espera que seja resultado daquilo. Não anuncie só a ferramenta. Algumas pessoas ficam com muito medo disso. Pode ser que outros colegas se sintam incomodados? Sim, pode ser que se sintam incomodados. Porque outros colegas, muitos colegas, têm uma visão da psicologia, eu digo para vocês, que eu acredito que é prejudicial à sociedade. Porque essas pessoas não dizem ao social, não dizem à sociedade o que elas podem fazer. Nós não educamos as pessoas para os benefícios do nosso trabalho. Como é que nós vamos querer que as pessoas consumam o nosso serviço? Então, uma vez que você definir quais são esses possíveis benefícios, você pode relativizar isso. Benefícios esperados, benefícios comuns. Após o processo, os benefícios que você vai alcançar serão esse. Lá embaixo, se você quiser, você pode ter uma cláusula dizendo: atenção, os benefícios são esperados a partir de um processo conduzido de forma engajada pelo paciente e pelo psicoterapeuta. Não existem garantias. Você pode deixar isso também, mas você precisa mostrar esses benefícios porque eles são atrativos. Eu só compro uma coisa se ela tiver algum benefício para mim. Eu não vou comprar se você não me disser nenhum benefício. Então, relativize. E pergunta 8, antes de eu entrar... Ponto 8, antes de eu entrar nas perguntas, exatamente, o que eu faço exatamente nesse momento? Nada. Nesse momento, você continua lendo o restante do curso, vai escrevendo, faz aí o brainstorm que eu falei, mas eu quero dizer nada é o seguinte: não parta correndo para construir as coisas. Espere você digerir primeiro. O primeiro módulo, ele foram só 47 páginas, se eu não me engano, menos de 50 páginas, mas tem muita coisa ali. Tem muito conteúdo ali. Né? Ele gera muitas perguntas, ele gera muitas dúvidas. Tenha calma. Neste momento, não ache que você tem que partir para fazer alguma coisa. O Pedro Paulo escreveu um texto muito interessante chamado quando é que você vai parar de treinar e começar a jogar? Agora eu vou dizer, fique treinando mais um pouquinho. Você já vai começar a jogar, muito em breve, mas pare para treinar um pouquinho. Pare para refletir, escreva as coisas, releia o módulo, dê esse tempo de digerir melhor, de dormir mais com essas informações, porque conforme o curso avança, as coisas vão ficar mais claras. Não ache que você tem que definir o seu nicho esta semana. Não ache que você tem que sair aí criando logo os cartões, ou fazendo o novo site essa semana. Dê esse tempo de digerir as coisas para que, com cuidado, você possa começar a fazer, mas de maneira mais segura. Então, tá tudo confuso ainda? Tá cheio de dúvidas? Ótimo, parabéns. É isso que eu queria. Causar um pouco de dúvidas, abrir um pouco as perspectivas e deixar você com um universo mais amplo para você poder explorar. E é lógico que se eu te apresento um universo que ele parece mais amplo, é lógico que você vai ter mais dúvidas, é lógico que você vai ter angústias. Só que essas angústias, elas serão sanadas com o tempo. É claro que a gente nunca elimina a angústia totalmente, mas todas essas perguntas que você está fazendo aí, as respostas para ela virão com o tempo e conforme o curso avança. Então, por favor, tente manter a calma agora. O maior problema que nós tivemos na primeira turma foi também a ansiedade muito grande das pessoas para fazer acontecer logo. Espere um pouco que as coisas vão se desenhar melhor na sua cabeça, ok? Bem, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre as perguntas, tá? A Karina Campos Drummond, ela colocou aqui: Bruno, bom esse primeiro módulo, obrigado, falou que é incrível, que bom. Já me fez avançar bastante com relação a nicho e objetivos. Eu empaquei agora foi na proposta de valor. Não consigo sair de uma proposta técnica e mais fria. Quem sabe você tem alguma dica para mim? A minha dica é, Karine, se você já tem clientes, já tem pacientes, pergunte o que você melhorou na vida deles. Pergunte dessa forma, o que é que está melhor na sua vida? A segunda dica, você pegue lá no texto
tá, do módulo 1, aonde eu falei da minha proposta de valor ou aonde eu dei exemplos dos meus benefícios e dê uma olhada, porque lá está menos técnico, menos frio. A terceira dica que eu te dou, faça um brainstorm. Pegue um papel e escreva minha proposta de valor, o que eu melhoro na vida das pessoas e comece a escrever um tanto de coisas embaixo. Eu ajudo as pessoas nisso, eu auxilio as pessoas naquilo, eu proporciono mais tranquilidade, eu proporciono menos ansiedade. Escreva várias coisas, coloque nesse brainstorm, depois que ele estiver pronto, você vai filtrando ali o que você acha que ficou melhor. Pega isso depois e leva para o atendimento com o Pedro Paulo, que ele vai poder te dar um direcionamento melhor. Não tem segredo, você tem que ir fazendo, tentando, fazendo o brainstorm e depois filtrar. Escreva, pergunte para as pessoas que você já atendeu, se é que você atendeu. Se você não atendeu, somente escreva e dê uma olhada no módulo 1 de novo para você pegar algumas inspirações. Vânia Ricardo. Ei, Vânia, tudo bem? Aliás, seus vídeos ficaram ótimos, depois eu vou comentar lá. Gente, eu tenho muito vídeo para comentar ainda, vou comentar todos essa semana, tá? Bruno, essa questão do nicho, sei que gosta, mas não sei especificar isso. Tipo, quero ajudar pessoas a serem mais habilidosas em seus relacionamentos interpessoais, para que no futuro nem fiquem feridas. Vânia, primeiro, você não pode nunca dizer que as pessoas não vão ficar feridas, porque mesmo que você ajude, as pessoas podem ficar feridas. E aí é uma garantia, não tem como a gente dizer que as pessoas não vão ficar feridas. Você quer ajudar as pessoas a serem mais habilidosas em seus relacionamentos interpessoais? Você pode ter um nicho assim. Né? Você pode ter um site, por exemplo, relacionamentosinterpessoais.com.br. Embora eu ache um pouco técnico ainda, a gente tem que pensar um pouco num nome mais legal. Você vai dizer, oi, meu nome é Vânia Ricardo, eu sou psicóloga e trabalho com pessoas que querem desenvolver a sua saúde emocional e construir relacionamentos interpessoais mais saudáveis. Né? O que eu te ajudo a conseguir? Né? Uma comunicação mais assertiva e mais equilibrada, né? Mais maturidade emocional para lidar com problemas, técnicas interessantes para lidar com pessoas difíceis. Sei lá, a gente vai pensar nisso aí. O que é que você tem que fazer? Você vai descobrir, depois vão ter exercícios também, tá? Ao longo dessa segunda semana, para você decompor algumas coisas, mas comece já a fazer também o seu brainstorm. Comece a escrever várias coisas, coloque isso no papel, leve para o atendimento, né? O Pedro vai ficar cheio de serviço, leva para o atendimento que você vai conseguir definir isso melhor. O seu caminho está certo. Agora, não diga jamais que você trabalha com relacionamentos interpessoais para que as pessoas não fiquem feridas depois. A gente sabe que o objetivo é esse, mas você não pode dizer isso porque não dá para você garantir que as pessoas não vão ficar feridas. As pessoas podem ser extremamente maduras emocionalmente e acontecer alguma contingência e mesmo assim elas ficarem feridas. Simone de Souza. Bom dia, Bruno. A questão do nicho está pegando, pois o que eu quero abordar é um nichão. Como tenho experiência em planejamento de carreira, fiz formação em MDR e Gestalt, o que me deu muitas ferramentas para trabalhar com traumas. Gostaria de oferecer um trabalho com esses nichos. O público seria mulheres. O que tenho visto é que no primeiro momento elas chegam por uma dor psíquica. Fortalecido isso, elas começam a questionar a vida profissional. Então seria mais ou menos isso. Já comecei a escrever, a achar a missão, mas o negócio vai tomando forma muito abrangente. Veja bem, Simone, você está dizendo que planejamento de carreira é MDR e Gestalt. Você falou de 3 coisas diferentes. Você diz, eu queria oferecer um trabalho com esses nichos. Primeiro, planejamento de carreira é um nicho. MDR não é um nicho. MDR é uma técnica. Tá? Gestalt também não é um nicho. Gestalt é uma abordagem, o que pode ser chamado de uma técnica também. Então veja que o primeiro é um nicho. Os segundos são ferramentas. Tá? Eu estou vendo aqui que você quer trabalhar com mulheres, né? Eu quero trabalhar com mulheres, gostaria de oferecer um trabalho com esses nichos, o público seria mulheres. Tá? O que você vai oferecer para essas mulheres? Qual vai ser a sua comunicação com elas? Se você vai trabalhar, por exemplo, planejamento de carreira feminino, é um belo nicho. Você vai trabalhar com planejamento de carreira para mulheres, você vai se focar nisso. Agora, essas mulheres podem chegar lá e você vai ver que elas não estão tendo um bom desenvolvimento da carreira por causa de uma série de questões de dor psíquica. O nicho é o planejamento de carreira, mas as pessoas podem vir com várias dores psíquicas, com vários problemas emocionais, e talvez você possa utilizar
aí a sua técnica do EMDR, o seu conhecimento na Gestalt, para ajudar essas pessoas a se encontrarem. Aí perceba que o seu trabalho ele vai ter ali dois escopos. Um escopo é técnico todos dois são técnicos, na verdade. Um é mais voltado para orientações práticas de carreira mesmo, e outro é mais voltado para o autoconhecimento, para o autoequilíbrio. Eu diria que você seria uma planejadora de carreira feminina, com muito mais profundidade do que um outro planejador de carreira qualquer. Porque você vai trabalhar aspectos de autoconhecimento, vai trabalhar aspectos de dor psíquica, mas o seu foco seria ainda planejamento de carreira. De tudo que você escreveu aqui, a única coisa que eu vejo como um nicho é o planejamento de carreira. Agora, vamos supor, vamos tirar um outro nicho. Você vai trabalhar com autoestima feminina. Você vai ajudar mulheres a construírem a sua autoestima, se sentirem melhor consigo mesmas. Aí você já não falou de planejamento de carreira. O EMDR pode entrar aí, a Gestalt pode entrar aí, mas são ferramentas. É importante que isso fique claro para você, Simone, e claro para os outros também. EMDR, Gestalt, psicanálise, fenomenologia, isso não é nicho. Isso são abordagens, são técnicas, são ferramentas. Tá? É uma diferença que às vezes é sutil, mas é importante fazer. Leva essa dúvida para o Pedro também. E eu acho que tenho certeza que você vai conseguir afunilar melhor. Mas tentando te dar uma resposta mais objetiva, se você pegar o planejamento de carreira, você pode dar uma comunicação mais ou menos assim. Muitas mulheres não conseguem avançar na carreira porque se focam somente no aprendizado técnico e esquecem, às vezes, de trabalhar suas emoções. Você sabia que se você não está bem consigo mesma, fica muito complicado conseguir avançar na carreira? Questões pessoais, questões psíquicas, angústias, esse tipo de... Enfim, você acha que você entendeu o rumo da conversa. Você fala da carreira, mas você pontua que a questão comportamental é muito importante. Se você vai falar de EMDR, de Gestalt lá no seu site, isso é um detalhe. Pode ser que você coloque isso em uma parte, mas essa não é a bandeira central. Né? Se você quiser trabalhar com EMDR, né? EMDR, colocar lá, tudo bem, mas saiba, você não está trabalhando com um nicho, você está trabalhando com uma ferramenta específica. Acho que o planejamento de carreira é interessante para você, leva esse atendimento para o Pedro e, por favor, tente diferenciar muito bem. Nicho de ferramenta. Fernanda Moraes, estou na mesma situação que a Karina Drummond. Gente, vejam que as perguntas são basicamente as mesmas. As dores são basicamente as mesmas. E eu, às vezes, não vou conseguir te dar respostas exatas e perfeitas. Porque não existem respostas exatas e perfeitas, tá? É uma coisa que você tem que pensar. A gente vai fazendo assim, vai afunilando, vai dando dica, vai conversa com o Pedro, eu gravo outra aula, vou colocando coisas lá, mas é uma resposta que você tem que chegar. Não tenho respostas exatas e redondinhas para vocês, senão não seria empreendedorismo. Então a Fernanda disse que está na mesma situação da Karina. Meu nicho escolhido é o atendimento de crianças e adolescentes que estão vivendo o processo de separação dos pais, com um enfoque também de orientação aos pais. Também estou quebrando a cuca com um enfoque mais humanizado ao divulgar minha proposta. Fernanda, é algo que eu teria que pensar um pouco também, quebrar a cabeça também um pouquinho para a gente chegar nessa comunicação exata, mas primeiro eu acho que o seu nicho está muito claro, né? Imagina um site mais ou menos assim, o divórcio chegou, e agora? É um nome relativamente bem-humorado, bem leve, né? O divórcio chegou, e agora? Meu nome é Fernanda Moraes e eu trabalho com pais e crianças que estão passando pelo delicado momento da separação. Como lidar com este momento de maneira mais inteligente, de maneira mais tranquila? Como vencer as barreiras iniciais sem criar animosidades, sem nos tornarmos inimigos? Né? Quais são alguns benefícios do processo? Um acompanhamento psicológico para o processo de separação, permitindo que um perceba melhor as questões do outro e a comunicação seja mais assertiva. A criança fica menos impactada, já que os pais, através do atendimento psicológico, aprendem a se comunicar e a comunicar isso para a criança de forma mais amena, de forma mais inteligente, de forma mais saudável. Enfim, faça também o seu brainstorm. O que eu estou vendo aqui de diferente no seu caso é que você, Fernanda,
tem um nicho muito claro, tem um nicho muito interessante. Faça algumas pesquisas, mas eu acredito, mas eu acredito que é grande o número de divórcios que existem hoje. E realmente é um momento em que uma ajuda psicológica faz uma diferença muito grande. Então, sendo bem objetivo, eu não tenho uma resposta pronta para te dar agora, porque isso tem que ser pensado. Faça o seu brainstorm, escreva tudo que você acredite que possa ser benefício, escreva o que você acredita que possa ser a sua proposta de valor, leve isso para o seu atendimento com o Pedro e tente afunilar isso melhor. E vá acompanhando o curso e as postagens, que as coisas vão ficar mais claras para você no decorrer do tempo. Parabéns mesmo pelo seu nicho, porque ele é muito interessante e muito necessário, tá? Patrícia Moraes. Eu digo que as dúvidas são as mesmas. Olá, Bruno e colegas. Uma das minhas dúvidas é a mesma que a Karina Campos Drummond e a Fernanda Moraes. Não consigo desenvolver o valor do meu trabalho de forma mais clara e objetiva, fora das frases clássicas que você citou. Meu nicho é atendimento infantil. Patrícia, o que é que você vai oferecer para essas crianças, Patrícia? Essas crianças vão estar menos ansiosas? Elas vão estar mais equilibradas? Elas vão vão ter um amadurecimento emocional mais tranquilo? Essas crianças vão se relacionar melhor com os coleguinhas? Essas crianças vão estar menos irritadas? Essas crianças vão conseguir ter mais rendimento no estudo? Procure, tente fazer as perguntas desta forma. As crianças, você já atendeu crianças? Você já está nesse nicho aí um pouco? De que forma você melhorou a vida daquelas crianças? É a mesma resposta de todas, gente. Pesquise se você já teve pacientes, faça brainstorm e se pergunte: o que eu vou melhorar na vida dessas pessoas? O que eu vou melhorar na vida dessas crianças? E liste esse tanto de coisa. Leve para o atendimento com o Pedro e depois desse primeiro atendimento, vamos ver quais são as dúvidas de vocês ainda, tá? O Cassiano Gaiani de Santos disse: nesse caso, acompanho o desenvolvimento da turma, que me conforta. Não consigo descrever bem a proposta de valor. Cassiano, acho que eu já dei várias dicas aqui. Faça o brainstorm, faça o atendimento, continue acompanhando, que você vai conseguir escrever um pouco melhor, tá? Nós vamos também falar de textos para o site, isso é mais na frente do curso. Beatriz Santana: oi, Bruno, que deseja mudar o nicho? Durante muito tempo fui mais generalista, com pequeno enfoque em dificuldade de aprendizagem em crianças, mas não tenho mais esse foco. Quero migrar para TCC e emagrecimento, mas será um caminho a construir. Sim, Beatriz, será um caminho a construir. Agora veja, TCC e emagrecimento. TCC, abordagem, ferramenta. Emagrecimento, nicho. São duas coisas diferentes. TCC não é nicho, TCC é abordagem. Emagrecimento, sim. Então, o seu nome é Beatriz Santana e você ajuda pessoas a emagrecerem através de uma reeducação comportamental. Nós não falamos em reeducação alimentar, por que nós não podemos ter uma reeducação comportamental? E você usa a TCC para isso, né? Então, tudo bem, eu entro no seu site, está lá, emagrecendocomsaúde.com.br, sugestão, tá? Depois nós vamos ver, gente, inclusive que, a princípio, é mais interessante ter um site com o nome do seu nicho do que com o seu nome, tá? Você poderia ter beatrizsantana.com.br, mas quem é Beatriz Santana? A não ser que você seja muito famosa, Beatriz, não é o mais interessante. Agora, emagrecendocomsaude.com.br, por exemplo, tá? Estou viajando aqui, e lá você vai dizer isso aí: meu nome é Beatriz Santana, sou psicóloga e meu trabalho é ajudar as pessoas a emagrecerem de forma saudável. Tenho observado que várias pessoas tentam emagrecer, conhecem as técnicas, compram as revistas, sabem tudo o que devem fazer, inclusive você já reparou que você sabe exatamente o que deve fazer para emagrecer, mas não conseguem emagrecer? Talvez porque a questão não seja simplesmente saber o que deve ser feito, mas conseguir desenvolver os comportamentos adequados para alcançar isso. A partir do trabalho psicoterápico para suporte ao emagrecimento, você irá conseguir compreender melhor quais são os comportamentos que te fazem comer compulsivamente, entender os gatilhos e conseguir eliminá-los. Enfim, uma série de coisas que você vai escrever. Acho que essa introdução que eu fiz aqui talvez sirva para você pegar, colocar isso no papel e desenvolver. Se você vai trabalhar com emagrecimento, é um belo nicho, é super interessante, e eu acredito que psicólogos entrando nessa área têm muito a acrescentar, porque muitos profissionais trabalham com emagrecimento somente do ponto de vista fitness.
e nem sempre trabalham alguns aspectos comportamentais, alguns aspectos psíquicos que podem existir e que podem fazer muita diferença nesse processo de emagrecimento. A resposta para você, Beatriz, é continuar acompanhando, pode levar isso para o atendimento com o Pedro também, faça o seu brainstorm, mas as coisas não estão complicadas, pelo que eu vejo aqui, tá basicamente bem claro, tá? Você só tem que definir isso melhor. E lembra, TCC é abordagem, emagrecimento é nicho, são coisas diferentes. Aline Montenegro. Bruno, bebeu água, tá, gente? Não esqueça de beber água. Bruno, gostaria de saber como proceder em um nicho pouco estudado, mas com muito potencial. Obrigado. Aline, primeiro você tem que ver por que você está dizendo que tem muito potencial. Quais são os dados que você tem para dizer que tem muito potencial? Talvez você pense que tem e não tem. Se o nicho é pouco estudado, talvez isso seja interessante. Né? Você não falou qual é o nicho aqui, talvez você possa levar isso para o seu atendimento com o Pedro, mas o que eu diria? Se é pouco estudado, vai estudar. Bate no Google, procure informação sobre esse nicho, procure livros, procure conhecimento, procure pesquisas, veja o que tem aí. E como é que você vai saber se tem potencial? Você vai ter que começar a fazer. Você vai ter que jogar isso lá. Vai fazer uma página do Facebook depois, vai começar a oferecer valor para as pessoas, vai fazer palestras. Nós falaremos disso no decorrer do curso. Mas como é que você procede? Pesquisa mais sobre o nicho. Tenta encontrar a sua proposta de valor. Faz o seu brainstorm ali. Espera o curso avançar que você vai ver como é que você cria o seu site e começa a testar este nicho. Os nichos primeiros são testados. É claro que é um teste sério, né? Uma coisa que você, vou testar isso, vou testar aquilo. Mas é testado. Você faz isso com um passo a passo e nós vamos ver em breve como é que você faz isso, tá bom? Natália Rigatti. Bom, eu venho desenvolvendo trabalho com pessoas que sofrem de ansiedade social ou são apenas tímidas, focando no treino de habilidade social. Ajudo pessoas que têm vergonha de se expor diante de outras e por isso deixam de desenvolver. E Natália, eu acabei de... Eu copiei aqui, não peguei o resto da sua pergunta, porque isso aqui não está no Facebook. Daqui a pouco eu volto ou eu te dou uma resposta pessoal depois, tá? Não vi a sua pergunta específica, mas eu vou te dizer o seguinte. O seu nicho é muito legal, tá? Inclusive um nome, por exemplo, ansiedade zero. Não, por que não tem ansiedade zero, né? Menosansioso.com.br seria uma coisa interessante, tá? E a sua proposta de valor é: você ajuda pessoas ansiosas a conviverem melhor com isso. Você tem vários benefícios ali que você pode descrever. Mais tranquilidade em momentos de situações sociais, menos ansiedade, menos angústia quando tiver que se expor, né? Melhoria na qualidade de vida geral, já que você vai começar a comparecer a mais eventos sociais, vai se tornar mais presente na família e etc. Enfim, eu vou olhar a sua pergunta completa e depois vou te dar uma resposta em box sobre isso e depois coloco essa resposta também para o pessoal do grupo, tá? Enilda, bom, penso na minha angústia quando vejo que tem um nicho e gostaria de aprofundar mais nele. Realmente estou presa na questão do marketing e talvez esteja confundindo as coisas um pouco. Enilda, na verdade você não me fez nenhuma pergunta aqui, então não tem como eu te dar uma resposta, tá? Eu queria que você depois refizesse a sua pergunta, eu posso te responder depois, mas leva para o Pedro também esse atendimento, essa dúvida sua, aprofunda essa pergunta que ele vai te ajudar. Gente, eu estou falando leva para o Pedro, porque eu estou escrevendo, tá, os outros módulos, estou refinando algumas coisas para vocês e não estou com tempo para fazer agora nenhum atendimento mais profundo individual. Mas o Pedro discute isso comigo, tá? Nós conversamos sobre esses atendimentos e muitas vezes nós viemos com soluções conjuntas para ajudar vocês. Então, podem levar para ele, mas eu vou estar participando disso também. Então, Enilda, não tem nenhuma pergunta muito clara aqui, tá? Mas assim que você tiver, coloca aqui para mim e leva isso para o Pedro que eu vou poder te responder, tá bom? Deixa eu abrir o Face aqui, gente, porque aí eu aproveito. Vou ver até se eu já consigo pegar a pergunta aqui que eu não coloquei totalmente para poder respondê-la. Deixa eu ir para a Marcela Kfouri aqui. A Marcela está em dificuldade de encontrar o nicho. Não sei se é para focar nisso, mas estou totalmente perdida. Marcela, é para começar a se focar nisso, mas não é para ficar completamente desesperada se você estiver perdida ainda, porque, como eu disse, tem que dar um tempo para as coisas amadurecerem dentro da sua cabeça. Eu estou entrando aqui na nossa página do Facebook do grupo agora.
Vocês estão perguntando por que eu não fiz isso antes, mas é porque eu tinha anotado as perguntas, tá? Colado para ficar mais fácil, mais didático, numa página aqui, para eu não ter que ficar rolando o Facebook para cima e para baixo. Mas como vocês viram, eu cometi um erro, não anotei as perguntas inteiras, e agora eu estou tendo que voltar lá para pegar alguns pedacinhos. Estou voltando aqui. Vamos lá. Aproveita se alguém quiser pegar um café, tá, gente? Pode pegar agora, toma um suco. Ok. Vamos lá. Voltando aqui. Voltando aqui com a Beatriz Rigatti, tá? Agora eu vou acabar de ler as perguntas que não estavam completas ali. Ajudo pessoas que têm vergonha de se expor diante de outros, por isso deixam de se desenvolver seu lado pessoal e profissional. Eu trabalho apenas com adultos, pois me identifico mais. Ao delimitar meu nicho, posso restringir, além do público e do serviço, a essa faixa etária? Ou ficará específico demais? Natália, eu não acho que você deveria restringir, não, tá? Quase todo mundo é adulto, né, que vai procurar o seu serviço. Quando, por acaso, se vier alguma criança, ou se vier algum adolescente, você pode dizer que o seu foco são adultos. Mas na sua declaração, eu não acho que você precisa restringir isso, não precisa restringir uma faixa etária, tá? Teste sem restringir a faixa etária, o seu nicho está bem claro, tá? O seu serviço está bem claro. Teste sem restringir uma faixa etária e veja o que acontece. Se aparecerem 5 adolescentes por semana querendo, e crianças também querendo ir com você, e realmente você não quer isso, tudo bem. Aí talvez seja o caso de você deixar isso mais claro. Mas a princípio não deixa não, sabe? Porque podem aparecer coisas interessantes, pode aparecer um adolescente aí, na idade entre adolescente e adulto, você atende, de repente você gosta e você até amplia as coisas. Então, eu diria para nesse momento você não fechar nessa faixa etária, deixa aberto. Se chegar algo que você não atende, você vai dizendo que não é o seu foco. E talvez indique até para algum outro profissional que você conhecer. Se começar a chegar demais, aí você faz duas coisas. Bem, ou eu deixo lá no meu site claro que eu não atendo crianças e adolescentes, ou a coisa está tão boa para o lado das crianças e adolescentes, está tão interessante, está tendo tanta demanda, que talvez eu passe a atendê-los, porque pode ser interessante para mim. Então, nesse primeiro momento, não fecha nada, não. Deixa as coisas mais abertas, tá bom? Vamos para a Letícia Gomes aqui. Eu pulei a Nilda, mas a gente tinha falado com ela. Ô, Letícia, você está me dizendo aqui que acha que tem 2 nichos e ambos caminham bem. A psicoterapia de casal está mais detalhada e eu consigo escrever bem os 3 componentes citados no texto. Nicho, proposta de valor e resultados. Parabéns, porque não é todo mundo que consegue escrever sempre. Mas eu não quero abrir mão do atendimento individual das mulheres. Como faz? Existe uma forma de juntar as duas coisas? O melhor é criar sites, páginas e até cartões diferentes. Aí me perdi. Eu quero ser conhecida pela psicoterapia de casal, mas também quero ser conhecida pela saúde da mulher. Estou confusa agora. Letícia, sim, o melhor caminho mesmo seria você ter sites diferentes, ter páginas diferentes, porque são 2 propostas de valor diferentes, para 2 públicos diferentes. Tá? Eu sei que às vezes essas coisas até se mesclam, mas você tem a psicoterapia de casal e você tem ali a questão de trabalhar com o atendimento individual para as mulheres. Agora, o atendimento individual para as mulheres não está claro para mim qual que é o seu nicho. O que você proporciona para essas mulheres? Né? No caso do casal, eu entendo que você ajuda casais, né, a terem uma vida, um relacionamento mais harmônico. Harmônico não tem mais ou menos. É um relacionamento harmônico, um relacionamento mais saudável. E as mulheres, o que você ajuda? A desenvolverem a autoestima? Seria aquele atendimento a mulheres, digamos assim, um pouco generalista, né? O seu nicho é mulheres, não é generalista. O seu nicho é mulheres, mas não tem um serviço específico. Como é que é essa proposta das mulheres aí? O que você vai ajudar? Agora, eu diria sim que você poderia ter 2 posicionamentos diferentes. Você vai ficar conhecida tanto pela questão do casal, quanto pela questão das mulheres. Então, você pode ter uma página no Facebook para a questão dos casais, uma página para a questão das mulheres, vamos falar de página depois, e pode ter um site para as 2 coisas. Ou você pode ter um site só e lá especificar para casais, para mulheres. É possível fazer isso também. E dessa forma você vai ficar conhecida. Mas é importante você entender que o valor que você vai gerar é diferente. Por exemplo, você vai ver que depois você precisa escrever textos, gravar vídeos. Você vai gravar vídeos para casais e você vai gravar vídeos para mulheres. Se você puder fazer os 2 sites separados, 2 páginas separadas e ter, digamos, 2 negócios,
diferentes, eu acho que é mais interessante e fica tudo mais claro. Tem um custo adicional? Tem. Você vai gastar com 2 sites, você vai gastar tempo com 2 páginas, você vai ter que produzir conteúdo para 2 públicos. Mas, se é o que você gosta e acredita que dá conta, eu não vejo problema algum. Geralmente, quando a gente tem 2 nichos, um está na frente, é o carro-chefe, o outro fica um pouco atrás, tá? Pelo menos no início. Depois pode ser que os 2 subam, um ultrapasse o outro, mas eu diria que nesse início, eu diria que o interessante é sim você fazer essas 2 coisas, você separar esses 2 negócios, ok? Marcela, você está perdida, eu já falei para você conversar com o Pedro, tá? A Gisele Cardoso disse para a Marcela que elas estão no mesmo barco, parabéns para vocês duas, uma rema de cada lado, e vocês conversam com o Pedro. Gisele Cardoso, ok, a Gisele Cardoso só deu um sim aqui, concordando, a Marcela falou, vamos relaxar. Agora vamos para o Herve. Herve Santos. Olá, Bruno, estou indeciso no nicho. Fiz um coaching de emagrecimento com uma cliente que teve excelente resultado. A partir daí, muitas me procuram também. Porém, minha preferência é trabalhar com harmonização de famílias. Atuar em nichos diferentes pode atrapalhar em alguma coisa? Herve, não atrapalha desde que você faça com cuidado, faça com tranquilidade, como foi o caso da Letícia, que nós estamos falando aqui, tá? Você pode ter os 2 nichos. Agora, você sente que você tem tempo, tem conhecimento e tem competência para atender os 2 nichos? Nesse caso aqui, nós estamos falando de nichos completamente diferentes. Nós estamos falando de uma harmonização de famílias e nós estamos falando de emagrecimento. Você tem demanda para o emagrecimento, mas não é algo que você gosta tanto. Você prefere a harmonização de famílias. Mas talvez você goste também de trabalhar com emagrecimento. Se você se sente capaz, vamos testar os 2. Você tem que ver como é que você está na sua vida agora, em termos de financeiro, né? Por exemplo, você não gosta tanto do emagrecimento. Aliás, você prefere a harmonização de famílias. Mas você gosta também de trabalhar com emagrecimento e tem demanda para emagrecimento. E você, nesse momento, está precisando gerar receita. É algo que você gosta, está precisando gerar receita, embora não seja o seu sonho maior, talvez você possa se dedicar a isso e começar se posicionando como um profissional que trabalha com coaching de emagrecimento. Eu não vejo problema nenhum. E ter ali, paralelamente, um site, um trabalho voltado para a harmonização de famílias. Né? É claro que se você for fazer 5 nichos diferentes, você pode ficar conhecido como alguém que faz tudo e não faz nada direito. Mas eu diria que 2 nichos, talvez até 3, desde que você tenha um tempo de experiência, que você tenha história atrás de você para dar sustentação a isso, não tem problema nenhum. Então, o que eu te digo, é que a escolha, meu caro, é sua. Você pode ter os 2. Não vai te atrapalhar. Só não comece com a mesma energia nos 2 ao mesmo tempo, porque talvez você fique sem... você se perca um pouco e fique sem energia mesmo para trabalhar. Ou então comece com os 2 ao mesmo tempo, mas comece devagar. Eu diria que se você percebe que um está tendo mais demanda, vá mais fortemente nesse que está tendo mais demanda, trabalhe o outro um pouco atrás, mas sim, você pode trabalhar os 2 tranquilamente e sem problemas, ok? Vamos aqui, está acabando, para Laisa Minelli. Bruno, pensei em trabalhar com relacionamentos abusivos, mas essas 2 palavrinhas assustam. O que acha? Eu preciso entender melhor o que você está chamando de relacionamentos abusivos, tá? Mas eu diria para você encarar isso, mostrar isso através do enfoque positivo e não negativo, Laisa. Eu estou lendo Laisa Minelli, tá? Porque eu acho que você é um homônimo daquela atriz, tá? Eu não sei se você fala Lisa ou Laisa. Eu estou falando Laisa, tá? Se tiver errado, depois você me corrige. Que tal você trabalhar com amor saudável? Tá? O relacionamento saudável não é o contrário de relacionamentos abusivos? Qual é o foco positivo que você pode dar? E a partir desse foco você vai trabalhar aqui nas coisas negativas. Não necessariamente o nome, a chamada, tem que ser algo negativo. Pode ser, mas não necessariamente tem que ser. Muitas vezes pode ser porque é aquilo que vai chamar a atenção da pessoa, né? Mas o que eu vou dizer para você? Como uma coisa está um pouco vaga aqui, leva para o atendimento com o Pedro, nós vamos conversar e ele vai tentar te ajudar a definir isso. Pedro não dá respostas também, ele te faz as perguntas certas para que você encontre as suas respostas. E vamos aqui por último para Cláudia. Cláudia, você tem uma pergunta, né? Sou da psicologia jurídica e gostaria de trabalhar com pessoas que querem adotar crianças ou que já adotaram. Já trabalhei como perita judicial e tenho essa experiência. Também com pais que sofrem com alienação parental. Como isso soa para você? Queria muito sua opinião.
Para mim, isso soa como algo super interessante. Uma pessoa falou do nicho de divórcios, né, de divórcios aqui, eu achei super interessante. O seu é um pouco diferente, mas tem uma coisa em comum aqui que é a alienação parental, né? O divórcio muitas vezes gera a situação da alienação parental muito fortemente. E aqui você está falando também de adoção. Agora eu quero entender o que você oferece exatamente. Você oferece um acompanhamento psicológico para pais que querem adotar filhos? É isso? Porque uma coisa são os pais que querem adotar filhos, outra coisa é a alienação parental. Eu preciso entender melhor qual que é a sua proposta de valor, Cláudio. Eu entendo muito bem que me parece super positivo. Eu acredito que pais que querem adotar filhos vão passar por uma vivência bastante única, bastante singular, e ter um profissional que os ajude nisso é super interessante. Eu já até me vem à cabeça algo como, por exemplo, adoçãosaudável.com.br. Eu sou Cláudio Abragion, e é Bragion ou Bragion, não sei como é que fala, tá? Depois você me corrige. Eu sou a Cláudia, né? E trabalho com pais que querem adotar crianças e sintam-se inseguros ou querem adotar crianças e procuram saber como fazer desse momento mais especial e feliz possível. São coisas que temos que afunilar e escrever o texto exatamente. Mas, a princípio, eu acho super interessante. Eu não conheço, não sei de psicólogas que trabalham com esse nicho, com esse foco, e dá para você fazer um trabalho no Brasil todo sobre isso, tá? Eu acredito que tem demanda, você vai saber melhor do que eu, porque você já trabalhou como perita judicial, tem essa experiência, conhece esse meio, mas me parece algo muito claro. Olha só que riqueza, que coisa interessante, gente. Já pensou? Está vendo que como cada pessoa tem um nicho, escolhe uma coisa diferente, e nós estamos propondo ajudas, tipos de ajuda para pessoas que talvez nem existissem antes, ou existissem, mas não fossem muito, existiam, mas não eram muito divulgadas. Por exemplo, trabalhar com a questão do divórcio, um profissional que se posicione nisso, trabalhar com a questão da adoção, um profissional que se posicione nisso, né? Nós estamos trazendo coisas interessantes para a sociedade e dando às pessoas formas interessantes, diferentes de enxergarem o nosso trabalho e se aproveitarem, né? Não tirarem proveito no sentido negativo, se aproveitarem, beberem da nossa fonte de maneira mais objetiva. Então, respondendo aqui tranquilamente, claramente, eu acho fantástico e acho que você tem só que trabalhar um pouco mais, polir isso um pouco mais. Mas a sua ideia está super legal. E, gente, eu já estou falando há 1 hora e 7 minutos. Deixa eu caminhar para o final dessa aula aqui. Olha, talvez vocês estejam pensando assim, poxa, o Bruno falou, deu algumas luzes, mas não deu respostas exatas. Não tem como eu dar respostas exatas, como eu disse, porque o processo é seu. Fique tranquilo, fique tranquila, porque nós estamos no começo e vamos evoluir. Concentre-se neste momento em pensar na resposta para a seguinte questão. O que é que eu melhoro na vida das pessoas? O que é que eu proporciono a estas pessoas? Como essas pessoas estarão melhor depois de passar pelo processo comigo? A partir dessa pergunta, escreva, coloque tudo no papel, faça o seu brainstorm e depois descanse. Continue acompanhando o curso, marque a sua sessão com o Pedro e vá aos poucos digerindo as coisas. Como eu disse, nós veremos no decorrer do curso algumas técnicas para você decompor isso no papel de maneira mais objetiva, de maneira mais clara, de maneira, digamos assim, fique mais palpável. Porque o que você deve estar passando agora é que você está imaginando um tanto de coisas, mas ainda não está muito palpável para você, não está muito claro para você. Então, não acelere esse processo mais do que necessário, porque você pode ultrapassar algumas coisas aí, ultrapassar algumas fases de vivência, de amadurecimento que você tem que ter com essa nova perspectiva. Eu estou te apresentando uma nova perspectiva, essa nova perspectiva, ela vai gerar em você uma série de dúvidas e o que você precisa fazer é dar tempo para que essas dúvidas surjam e sejam sanadas com tranquilidade, cada um no seu tempo. Pessoal, então é isso. A aula, como eu já tinha dito, é bem informal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham ajudado um pouquinho mais. Nós teremos até terça-feira alguns exercícios que serão lançados para vocês, ainda sobre o nicho, justamente ajudando na questão do brainstorm, tentando dar alguns exemplos de posicionamento, de proposta de valor, para facilitar para vocês
tornar tudo isso mais palpável. E teremos na quinta-feira à noite a nossa aula ao vivo, em que eu vou falar novamente de tudo isso que eu estou falando aqui e responder a outras perguntas para vocês. E agora uma última coisa antes de terminar. Nós temos pessoas do Brasil todo desse curso e pessoas com diversos níveis de experiência, de histórico. Então, se você é uma pessoa mais rápida para pegar as coisas ou tem mais tempo, né, na sua vida agora, eu te peço que tenha um pouco de paciência com os colegas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade, ou são mais iniciantes, ou tenham menos tempo. Talvez, se você é uma pessoa muito rápida, vai parecer que algumas coisas estão se repetindo, que eu estou passando pelos mesmos pontos. Na aula de quinta-feira nós vamos falar disso de novo. Mas se você pensar bem, 2 semanas para cada módulo não é muito tempo. É justamente para permitir que as pessoas possam digerir as coisas. Então, se você é acelerado, espere um pouquinho, eu te peço um pouco de paciência para que os colegas todos consigam acompanhar. Alguns nem conseguiram ler o módulo todo ainda. E se você está aí mais devagar, está com uma vida muito ocupada, eu te peço, tenta tirar um tempinho, mesmo que o curso vá ficar disponível para você por mais um ano, tenta tirar um tempinho, acelerar um pouco para tentar acompanhar a turma. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma velocidade. Isso é impossível, não dá para a gente nivelar isso perfeitamente, mas quem está mais rápido tenta ter um pouquinho mais de paciência com quem está atrás. Quem está atrás tenta se equilibrar um pouquinho, acelerar um pouquinho para tentar acompanhar o ritmo da turma. Quero agradecer muito a vocês porque a participação no grupo está muito legal. Não sei se vocês já tinham uma visão de como as coisas iam acontecer, mas eu disse no início que a sala de aula é o Facebook, é lá que nós nos encontramos e grande parte da riqueza desse curso, muito mais do que aquilo que eu tenho a oferecer para vocês, está nas trocas que vocês vão realizar dentro daquela página do Facebook. Olha, angústia é normal, não se desesperem, fiquem tranquilos, tem muita coisa para vir aí ainda e quando o curso acabar, vocês vão estar com muito mais clareza sobre o que fazer. E aguardem que em breve eu vou trazer alunos da turma 1 para dar depoimentos, para participar com vocês e para tentar contar um pouco das histórias deles, para ver como é que eles fizeram as coisas e assim vocês se sentirem também um pouco mais seguros. Um abraço e até o nosso Hangout, gente. Eu vejo você lá na página do Facebook. Tchau, tchau!